Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, de estudos, né? Cada um que chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Primeiramente, em nome do Grupo Espírita Caminho da Luz, nós queremos agradecer a cada um de vocês e aos familiares que compareceram ao nosso almoço no domingo, dia 19, ali no Chico Bento. Foi um evento muito especial, um evento marcado por muitas presenças, né, senhor Di? A casa estava cheia, a gente agradece imensamente a presença de vocês, e sempre que tiver um evento, né, a gente está aqui divulgando, e sempre pôde contar com a presença, e com a ajuda, e com o auxílio, todo mundo de alguma forma auxiliou, e esse valor que vai ser arrecadado, então, é em prol dos nossos projetos e da manutenção da nossa casa, tá certo? Como o tema da noite de hoje é a lei do amor, e nesse final de semana eu ganhei 2 livros. E aí um eu já havia lido, que é O Amor Venceu, da Zímbia Gasparetto, através do Espírito Lúcio. Então ele vai para sorteio depois, no final da doutrinária, com o número que cada um recebeu lá do passe. A gente vai fazer o sorteio. Boa sorte, né? É um livro muito bom, e eu não ia ficar com 2, eu pedi permissão para quem me presenteou, se eu podia passar para frente, né? Que a doutrina a gente tem que divulgar. Então, o tema da noite de hoje me foi intuído a lei do amor. Quando a gente fala de amor, a gente fala de um tema muito vasto, um tema grandioso, é um tema muito extenso para a gente estar falando somente sobre a palavra amor, já diria muita coisa. Porque o princípio de tudo, qualquer palavra, qualquer ensinamento de Jesus pode ser resumido através da palavra amor. Tudo que ele escreveu, Jesus não escreveu nada, né? Só os seus discípulos foram escrevendo. Então, todos os ensinamentos, tudo que ele foi pregando durante aquele período que ele esteve por aqui, pode ser resumido numa única palavra, que é a palavra amor. Mas no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo está lá, a lei do amor. Esse capítulo diz amar o próximo como a si mesmo. E dentro desse capítulo tem esse subitem aqui da lei do amor. E quando a gente fala de lei, dá a impressão que a lei é uma coisa muito... Existe uma severidade na lei, existe uma urgência numa lei, uma necessidade de ser cumprido. E... aqui, né, seu dia. E essa parte da lei, ela é criada por Deus. Então, se foi criada por Deus, é uma coisa divina, né? É uma lei divina. Se ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gente pensa em amar o próximo o mais próximo possível da gente. Seriam nossos familiares, né? Seriam as pessoas mais próximas, as pessoas que a gente escolheu para conviver. E Jesus traz uma outra visão de amor, que não é somente sobre essa proximidade que a gente tem, familiar, entre amigos, entre conhecidos, mas também amar aqueles que também não nos fizeram tão bem. Amar também o seu inimigo, amar aquele que fez alguma coisa de errado. Não que a gente vá concordar com o que ele fez, com o que a pessoa fez, mas a gente também não precisa julgar. A gente pode, dentro da nossa compreensão, entender que aquele é um irmão e que precisa ser amado também. Então, o amor como uma lei natural, a gente pensa em algo bastante obrigatório. E não é, né? A lei do amor, porém, não é uma imposição externa. Não é uma lei vinda de um livro, como um código civil, um código penal. É uma lei, não é uma lei externa, assim, uma coisa que se pega e se coloca em prática. A lei divina é uma lei interna, uma lei de cada um, onde cada um tem a sua capacidade de se amar e amar o próximo. Amar o próximo significa também perdoar esse próximo, se perdoar também. Ela está escrita na consciência de cada espírito. Então, se nós somos espíritos, a lei do amor está escrita na nossa consciência desde nossas encarnações anteriores a essas. E a gente vai ampliando essa lei do amor, esse sentimento, porque quando a gente começou, a gente não tinha
sentimentos, na verdade, a gente tinha instintos. E conforme foi a nossa evolução, conforme a gente foi reencarnando e evoluindo, esses instintos passaram, então, e foram transformados em sentimentos. Um dos maiores sentimentos é o amor, que é essa lei natural de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos amor também, porque Deus é amor, né? E a gente foi feito, então, para amar. Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus para vir para essa encarnação sentir emoções negativas, né? Como o ódio, a raiva, o não perdão. São emoções muito ruins, né? A angústia, a solidão, vários outros que temos por aí. E a gente, sendo filho de Deus, Deus é amor, a gente é filho dele e a gente foi criado para amar, porque a gente já nasceu sendo amado. A gente é que desvia disso devido ao livre-arbítrio. E aí, quando a gente se afasta dessa lei do amor, a gente sente, né, que mais coisas difíceis vão acontecendo na nossa vida. Basta a gente dar uma fraquejada na nossa fé, achar que de fato Deus parece que esqueceu da gente, e a gente esquece um pouco da oração, esquece um pouco da prece, principalmente quando está tudo bem, retomando quando tem alguma dificuldade. Mas quando a gente se afasta dessa lei, experimentamos conflitos, sofrimentos, os vazios internos, os desequilíbrios emocionais, né? E quando nos aproximamos dessa lei do amor, encontramos a paz, mesmo diante das dificuldades. Porque o Chico Xavier já dizia, tinha lá na cama dele, né? Tudo passa. Isso é uma frase que a gente tem que pensar, que tudo passa na nossa vida. E se tudo passa o que é uma ventania vai passar, as leis da natureza, o que é uma grande felicidade também passa, uma grande tristeza passa, uma grande turbulência passa, tudo vai passando e tudo a seu tempo, no tempo de Deus. Por isso, o Espiritismo nos ensina que a evolução espiritual não é medida apenas pelo conhecimento que acumulamos, mas principalmente na nossa capacidade de amar. Tem gente que tem mais capacidade de amar, outros menos, mas todos nós nascemos com essa capacidade de amar. A gente pode estudar o que for, a gente pode ser o maior estudioso, o maior entendedor de algum tipo de assunto, mas se a gente não tiver amor no coração, de nada isso adianta. Então, o amor ensinado por Jesus é o maior de todos. Quando ele traz essa mudança de paradigma, onde nós não devemos amar, o amor não está somente distribuído naquelas pessoas que é fácil de amar. Jesus também traz para a gente que a gente é para amar também os que não são amados, os que não nos amam. Não é fácil isso, né? E isso está dentro das nossas relações. Ele ensinou: amai o vosso inimigo. Isso é muito difícil, né? A gente amar alguém que não ama a gente, alguém que fez alguma coisa errada. E essa é uma proposta muito desafiadora que está no Evangelho. Mas é importante compreender que amar o inimigo não significa concordar com as atitudes, né, com o que ele fez. Também não significa a gente permitir as injustiças. Significa não alimentar o ódio. Porque a gente escuta diversos relatos de casos que chegam até a gente do quanto a pessoa que sentiu essa raiva, esse ódio por uma outra pessoa, esse sentimento nunca chegou até ela. Ele afeta principalmente quem desenvolveu isso no seu próprio coração. E isso é adoecedor, isso traz doenças que às vezes não tem nem explicação de onde surgem. Significa não alimentar esse ódio, não desejar a vingança. Nós, às vezes, lidamos com algumas pessoas, até mesmo da nossa família, que passam uma vida toda tentando se vingar de alguém ou ver a outra pessoa vibrar com o que aconteceu com o outro, né, de forma ruim. Então, a gente não deve responder o mal com outro mal,
significa reconhecer que todos somos espíritos em diferentes estágios de aprendizagem e que aqui a gente está em estágio, está em aprendizagem e principalmente a gente veio para cá para evoluir. Seja por desavenças que a gente teve e precisa nessa encarnação dar uma melhorada, ou seja, para pessoas que a gente precisava reaver para ampliar ainda mais os nossos laços. Então, esse amor que Deus já nascemos com ele, que Deus já nos deu, ele começa dentro de nós. Não é algo de fora que a gente vai pegar. É algo que já está no nosso coração. E às vezes a gente demora muito a identificar isso dentro da gente. Porque o mandamento de Deus, um dos mandamentos, diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Então, como é que eu consigo amar o próximo como a mim mesmo se eu nem me amo direito? Nem me respeito direito, nem respeito as minhas limitações, né? Saber que sou humano, que eu estou de passagem e que eu posso errar. Então, como é que eu posso amar esse outro se o próprio amor que eu dispenso a mim, ele é fragilizado, assim, não é completo? Então, eu preciso primeiramente me amar da forma como eu estou, da forma como eu sou, e compreender que eu estou tentando a cada dia me melhorar para poder então estar amando o outro. Porque às vezes a gente é muito amado e não identifica isso. Não identifica. Sempre está culpando o outro pelo pouco que ele nos traz. Mas o quanto será que nós estamos fazendo para que o outro perceba o quanto a gente o ama também? Às vezes a gente tem essa dificuldade de dizer, você é muito importante para mim, eu amo muito você, obrigada por existir, né? É muito difícil a gente dizer para uma pessoa assim, muito obrigada por você existir. Por existir na minha vida, por existir na nossa família, por deixar eu fazer parte dessa encarnação sua, dessa trajetória sua. Para amar o próximo de maneira equilibrada, precisamos aprender a nos amar corretamente. A gente nos ama, às vezes a gente se ama incorretamente. Isso não é egoísmo, é reconhecer nossa dignidade como filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, somos dignos e merecemos nos amar e ser amados com dignidade. Quem vive dominado pela culpa, pelo desprezo de si mesmo e pelas revoltas, dificilmente consegue oferecer amor sincero aos outros. Principalmente quando a gente vive cercado de culpas, né? Como nós mulheres mesmo nunca vi tanta culpa, né? A mãe, né? Nós mães, parece que sempre está faltando alguma coisa dentro daquele nosso amor em relação a quem a gente gerou. O autoconhecimento é a parte da vivência da lei do amor. Reconhecemos nossos defeitos, mas também valorizamos nossas possibilidades de crescimento. E em tudo isso aqui nós erramos. E erramos muito, e erramos todos os dias. Mas o que importa é a gente perceber, isso aí eu não tá certo, não fiz certo, e se for possível reconhecer aquilo, nos dá uma satisfação maior. Uma das coisas que eu erro, e eu estou tentando melhorar, é às vezes não perceber que uma pessoa está na faixa de pedestre, e eu venho, né? Não sei quantos por hora eu venho, e às vezes eu não paro para aquela pessoa atravessar. Isso eu fico pensando, meu Deus, isso aí não foi legal o que eu fiz, né? Não foi para isso que você me botou nessa encarnação, porque a moça estava esperando para atravessar e eu não parei. E aí, é nesse momento que a gente tenta ser melhor, quando na próxima faixa de pedestre eu prestar mais atenção naquela pessoa que está ali, poder reduzir a velocidade, poder ligar ali o pisca-alerta para que a pessoa perceba que eu a vi e que ela pode atravessar. Mas outro dia isso aconteceu comigo e eu fiquei pensando, meu Deus, né? Por que eu não percebi uma coisa tão simples, que era só diminuir a velocidade daquela pessoa atravessar? Porque aquela pessoa que estava ali, no dia seguinte sou eu, né? Não é, gente? Um dia você está no carro, outro dia você é pedestre. Eu me lembro quando eu comecei a dirigir,
Era muito engraçado. Eu atravessava, eu queria dirigir no verde. Várias vezes eu passei o verde, não, o vermelho. O vermelho, porque eu como pedestre, eu podia atravessar quando estava vermelho, né? Aí eu dentro do carro, não tava, ainda não tinha percebido que estava no carro direito, eu atravessei umas 3 vezes o sinal vermelho. 3 vezes, mas como eu fazia plantão e era cedo que eu voltava para casa, o trânsito estava sempre bastante livre. Mas se fosse em outra época, talvez isso tivesse trazido algum problema. Mas o anjo da guarda sempre estava ali, ele nunca me desamparou. Então nós somos sempre espíritos em evolução. Então a gente erra diariamente, a gente toma decisões diariamente e a gente pode reverter esses nossos erros, compreender que a gente erra porque é humano e que porque veio para cá para melhorar. Então, se a gente reconhecer algumas das nossas falhas, a gente consegue evoluir melhor. Volta lá com menos dívidas. Então, a caridade, a gente viu lá no nosso almoço quanta gente se dispôs voluntariamente a nos ajudar, né? Todo mundo tinha uma função ali, deu tudo muito certo. Então, a caridade é o amor em ação, é você poder disponibilizar um pouco do teu tempo, do teu dia, da tua semana, da tua vida, para estar em caridade, estar de alguma forma ajudando alguém, né? Então, o Espiritismo resume que fora da caridade não há salvação. É preciso você ser mais caridoso com o outro, com o que falta no outro, com o que o outro não foi agraciado. E se você puder ajudar, faça isso, né? Faça isso, que isso vai te ajudar muito nessa evolução. Esta frase muitas vezes é mal compreendida. Ela não significa apenas dar recursos materiais, mas principalmente e muito mais é a paciência. Nós, mães e pais, sabemos o quanto a paciência nós vivemos ela diariamente, né? Quem não tinha paciência e foi pai e mãe, teve que arrumar paciência, não teve? Eu tive que arrumar paciência na minha maternidade porque tinha que ter, né? Uma criança que dependia de mim. Então, a paciência é uma grande virtude e nem sempre a gente tem essa paciência muito clara na nossa vida. A gente, às vezes, depois que a gente cometeu a infração, é que a gente vai perceber que poderia ter sido mais paciente. Então, a gente precisa ser mais compreensivo, ter uma escuta. Às vezes, o que a pessoa precisa, às vezes, é só escutada ou só de um abraço, não precisa de nada material. É respeitar aquela pessoa, é perdoar, é oferecer esperança, saber que aquilo está de passagem, que tudo vai ficar bem, é evitar uma palavra que possa ferir. A gente precisa pensar antes de falar algumas coisas. A gente fala e depois a gente pensa, poderia perder uma grande oportunidade de ter não falado isso. Porque já falou e agora, me desculpa, não era bem isso que eu queria ter dito, mas disse. Então, evitar essas palavras que possam ferir alguém. E a gente sabe o que fere o outro, né? Principalmente se o outro nos falou de alguma fraqueza sua. Então a gente toca naquele ponto e isso não é justo com o outro, né? Muitas vezes a pessoa precisa apenas ser ouvida, senão os consultórios não estariam cheios aí de gente precisando ser ouvido, né? Precisando ser compreendidos e respeitados na sua fraqueza, nas suas mazelas, né? Que todos temos, poder falar para a pessoa poder ter uma melhor condução na sua vida. E o amor verdadeiro sabe recebê-las. Então, o desafio maior, porque a gente fala muito do amor romântico, né? Daquele amor perfeito, onde tudo está certo, está tudo fluindo bem. E os desafios do amor no cotidiano da gente, né? Porque é muito fácil a gente ler um romance aqui, na teoria, tudo muito lindo. E lá, na nossa casa, no dia a dia? Amar dentro da nossa casa, amar aquele familiar difícil, ter paciência com quem pensa diferente da gente. E a pessoa que pensa diferente da gente, na verdade, ela tem muito da gente nela, porque senão a gente não ia enfrentar, não ia questionar, não ia refletir, não ia dialogar ou não ia
conflitar mesmo. Então, quando a gente encontra o outro defeito no outro, ele está muito na gente também. Então, ter paciência com quem pensa diferente da gente é uma grande virtude. Perdoar pequenas ofensas, controlar a irritação, né? Tem algumas teorias que diz para contar até 10, respirar fundo. Então, controlar essa irritação, porque dá uma palpitação, né? O coração acelera, dá uma transpiração nas mãos, fica muito difícil depois de regular essas emoções. Ser gentil no trânsito, sempre que possível, né, gente? Ser gentil no trânsito, não custa nada. Eu me lembro de uma época que eu estava começando a dirigir de novo, agora hoje eu estou nostálgica, né, com as histórias do dirigir. Eu estava dirigindo e sei lá o que aconteceu, que tinha uma caçamba na minha frente e eu queria ultrapassar. E não fiz alguma coisa ali que não deu certo, voltei. Aí o moço do lado do motorista disse para mim assim, fraquinha, muito fraquinha. Aí eu cheguei em casa bem chateada, né? O moço me chamou de fraquinha. Aí meu marido, na época, disse assim, mas ele era o motorista? Não, ele era o ajudante. Ah, então não leve em consideração que ele não tem potencial nem para dirigir. Ele era o ajudante. Eu fiquei mais conformada, mas não gostei muito daquilo. O moço me chamar de fraquinha no volante, né? Muito fraquinha. Estava começando, né? Cheia de ideias. Então, os desafios nossos no cotidiano é essas coisinhas pequenas assim que a gente fica refletindo que poderia ter feito melhor, poderia ter tido mais paciência, poderia ter escutado mais, falado só o necessário para que a gente pudesse, então, evoluir nessa vida. Nas pequenas oportunidades de amar aparecem todos os dias. Cada conversa, cada escolha, cada palavra. Né? Vocês estarem aqui hoje, todos nós reunidos, foi uma escolha, né? A gente podia estar em casa, choveu, podia estar. Mas não, numa quarta-feira estamos aqui e viemos escutar essas palavras aqui do Evangelho. Então, o perdão como expressão do amor, dá a impressão que é tudo muito diferente, né? Perdão, amor, parece que não está muito junto. Mas é muito importante perdoar, porque quem consegue perdoar é porque tem amor no coração. Perdoar não significa esquecer automaticamente o que o outro fez para ti, mas é deixar para lá, que ele reconhecer que teve alguma coisa ali que não foi legal, mas você perdoou. E também não é para ficar falando daquilo, né? Você perdoa, perdoa. Também não significa aceitar que o erro continue, porque você perdoou, então o erro continua e você não precisa aceitar isso. Perdoar é libertar o próprio coração. Quando a gente perdoa alguém, é muito comum quando a pessoa desencarna, lá no velório, as pessoas irem pedir perdão lá, né? Para o corpo físico lá. Ali já está um pouco tarde já, né? Poderia ter feito antes. Quem guarda ressentimento permanece ligado sempre nesse sofrimento. O perdão rompe essas correntes de sofrimento entre pessoas, né? É um presente que oferecemos, antes de tudo, a nós mesmos. O próprio Jesus lá na cruz disse, perdoai, e eles não estão sabendo o que fazem. Jesus é o maior exemplo que a gente tem, né? E a reencarnação amplia nossa compreensão em relação ao amor. E a doutrina espírita oferece uma visão ainda mais profunda sobre o amor. Saber o quanto a gente está aqui e nasceu na família que era para nascer, que está no trabalho que era para estar, que estudou o que tinha que estudar, que tomou as decisões que tinham que tomar, tirando o livre-arbítrio, mas era exatamente aqui que a gente era para estar. E estando aqui, nós temos a obrigação de sermos cada dia uma pessoa melhor. Então, o amor transforma quem ama. Às vezes, podemos pensar também que quem é transformado é quem é amado por nós. Mas se a gente sente isso por outra pessoa, ela cresce e engrandece o coração de quem transborda esse sentimento. O amor modifica a nossa maneira de ver a vida, reduz o orgulho, diminui o egoísmo, amplia a compreensão, fortalece a serenidade. Quanto mais amamos, mais nos aproximamos de Deus. Porque o amor a prece é a conversa direta com Deus. Ah, não sei falar com Deus.
ama Deus, né? Ama Deus, aproxima dele, fala do que você sente. A prece e o amor, ele automaticamente é uma conversa com Deus. Porque Deus inteiro, toda a sua palavra, toda a palavra que seu filho trouxe, nós como filhos também, porque nós já nascemos nesse lugar de amor. E como praticar a lei do amor e amar mais hoje? A gente pode começar com coisas muito simples na nossa vida. Deus sempre foi muito simples, a vida de Jesus sempre foi muito simples. Então a gente pode ouvir antes de julgar, antes de a gente deve dar não tem aquela questão da primeira impressão. Olha, a primeira impressão que eu tive não foi boa daquela pessoa, daquele lugar, mas a gente também pode dar uma segunda impressão, né? Uma terceira impressão. Às vezes a pessoa nem teve a oportunidade de se expressar e já ficou com aquela impressão ruim de primeira e nem oportunizou outras formas. Então, ouvir antes de julgar, perdoar mais rapidamente, não deixar esse perdão se estender uma vida inteira e chegar lá na hora do velório e lá pedir o perdão. Para dar uma aliviada para o coitado do desencarnado e em paz. Mas quem é para ficar mais em paz é quem de fato conseguiu pedir o perdão e perdoar, né? Evitar essas críticas desnecessárias. Agradecer com mais frequência, a gente não tem esse hábito de agradecer muito, então a gente deve agradecer com mais frequência por pequenas coisas. Respeitar as opiniões diferentes. Nem todo mundo precisa pensar como a gente. Já pensou se o mundo fosse todo feito da gente? Imagina vocês ir na padaria de manhã e comprar pão com vocês. Já pensou? Você pedir para ti o pão? Aí você vai na escola, vai estudar e a professora é você. Aí você vai no posto de saúde e receber uma vacina, a vacinadora também é você. Você vai consultar e o médico é você. Isso aí faz algum sentido? Não faz. São diferenças. Deus nos criou na diferença e na igualdade semelhante a Ele. Então é importante a gente respeitar essas opiniões diferentes, fazer o bem sem esperar reconhecimento, cultivar a prece pelos que sofrem, executar a paciência diariamente, não falta oportunidade da gente executar a paciência diariamente e ser instrumento de paz aonde estivermos. Essas pequenas ações parecem simples, mas têm um enorme valor espiritual e conta na nossa trajetória lá de caminhada evolutiva. Então, gente, para finalizar essa caminhada, que Jesus nos fortaleça, para transformar o amor em atitude diária. Agradeço imensamente a presença de cada um e a escuta. Que a paz de Jesus, do Mestre, permaneça sempre entre a gente. E que assim seja. Muito obrigada, boa noite e vamos ao sorteio. Diz aí, Ritinha, o número de 1 a 26, menos o 2. 3. Quem é o 3? Ai, Roseli. Vão dizer que foi marcada, Roseli. Roseli. Roseli, então esse é o livro O Amor Venceu, da Zímbia Gasparetto. Faça um bom proveito dele, né? Não, já fica pro teu passe, tá bom? Obrigada. Ó, vai lá. Obrigada pela presença. Fechou seu dia? Ah, não, ainda não terminamos. Tem nessa minha pesquisa aqui, no capítulo... Não sei se vocês conhecem a música Monte Castelo, do Legião Urbana, do Renato Russo. Essa música foi inspirada na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. A carta que fala sobre o amor, e Renato Russo transformou ela numa bela de uma música. Eu não vou cantar, o seu Odi não vai dançar, nós não vamos colocar aqui porque ela é longa, então eu vou só ler. Ó, Renato Russo, na sua grande inteligência, resumiu isso tudo nessa música aqui, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E se não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si mesmo é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem e todos dormem. Agora vejo em parte, mas não veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Que assim seja. Boa noite. Sem amor eu nada seria. Que assim seja. Boa noite.